No coração das especulações mais inquietantes sobre a Igreja Católica, habita uma figura que, ao mesmo tempo que aterroriza, fascina: Satanás. Em tempos de escândalos, crises de autoridade e perda de credibilidade institucional, muitos cristãos, e até céticos, se perguntam se forças sombrias não teriam realmente penetrado as muralhas do Vaticano. Tal hipótese, embora pareça saída de um romance de conspiração, ganha um contorno mais enigmático quando colocada ao lado das misteriosas profecias de São Malaquias, um bispo irlandês do século XII, que teria previsto, com assustadora precisão, a sucessão dos papas até o fim dos tempos. Seria o último papa o sinal de que Satanás chegou ao trono de Pedro? Ou tudo não passa de leitura tendenciosa de textos antigos e ambíguos? As chamadas profecias de São Malaquias descrevem, por meio de lemas latinos curtos, cada papa desde Celestino II, no século XII, até um último pontífice identificado como Pedro, o Romano. Segundo os intérpretes, após esse Pedro, Roma seria destruída e o terrível juiz julgaria o povo. A lista termina abruptamente, o que sempre alimentou o imaginário apocalíptico. Embora o Vaticano nunca tenha reconhecido oficialmente essas profecias, elas persistem nas margens da devoção popular e ressurgem em períodos de crise e instabilidade na Igreja. Durante séculos, estudiosos tentaram encaixar cada lema às figuras papais que se sucederam, com resultados por vezes surpreendentes. João Paulo II, por exemplo, foi identificado como de labore solis, do trabalho do sol, um lema que muitos associaram ao fato de ele ter nascido e falecido durante eclipses solares. Bento XVI, por sua vez, teria o lema Gloria Olivae, Glória da Oliveira, uma possível alusão à paz e ao simbolismo beneditino. Já Francisco, o atual pontífice, não é mencionado pelo nome, mas muitos creem que ele representa o tal Pedro o Romano, por ser o primeiro papa com nome apostólico desde Pedro e por seu foco na caridade e nos pobres, elementos que evocam os primeiros tempos do cristianismo. É justamente nesse ponto que as teorias conspiratórias ganham força. O Papa Francisco, amado por uns e fortemente criticado por outros, é frequentemente visto como uma figura de ruptura. Seu estilo pastoral, sua ênfase na misericórdia em detrimento da doutrina e sua abertura a temas controversos como a união civil entre pessoas do mesmo sexo e a comunhão para divorciados, acenderam alertas em setores mais conservadores da Igreja. Para esses críticos, o pontificado de Francisco representaria uma rendição ao mundo moderno e, em última instância, a influência de forças diabólicas. Não são poucos os que, influenciados por tais percepções, enxergam nas palavras de São Paulo: Satanás se transfigura em anjo de luz, uma descrição do que estariam testemunhando. Para eles, o inimigo não estaria mais nos ataques externos, mas teria encontrado uma brecha no interior da Igreja. A isso se soma a famosa frase atribuída ao Papa Paulo VI, quando afirmou que a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus, em referência à crise pós-Concílio Vaticano II. Aquela frase, enigmática e perturbadora, ecoa até hoje entre teólogos e fiéis que se sentem desorientados diante das mudanças e escândalos que abalaram a Igreja nas últimas décadas. A teoria de que o Vaticano teria sido infiltrado por Satanás, embora escandalosa, encontra solo fértil em episódios reais e documentados. Casos como os abusos sexuais cometidos por membros do clero, o escândalo Vatilix, que revelou disputas internas e corrupção na Cúria Romana, e a misteriosa renúncia de Bento XVI em 2013, alimentam a percepção de que algo muito errado se passa no coração da Igreja. E se há algo errado, para muitos, não pode ser apenas humano. A renúncia de Bento XVI, em especial, é vista por alguns como o ponto de virada. Ao abdicar do trono de Pedro, algo extremamente raro na história da Igreja,
Bento abriu espaço para a eleição de Francisco, considerado por muitos um antipapa. Essa acusação, embora não tenha respaldo oficial, circula em círculos tradicionalistas que defendem a tese de que o verdadeiro Papa ainda seria Bento XVI e que Francisco, por seus ensinamentos e atitudes, não seria legítimo. Esse raciocínio, ainda que marginal, toca em questões teológicas profundas sobre a sucessão petrina e a indefectibilidade da Igreja. Mas como compreender essa tensão sem cair na armadilha do sensacionalismo? A tradição católica sempre distinguiu entre a infalibilidade da Igreja e a impecabilidade dos seus membros. Em outras palavras, a Igreja pode ser santa e pecadora ao mesmo tempo. Sua missão é divina, mas seus instrumentos são humanos e, portanto, falíveis. Essa tensão é visível desde os tempos apostólicos, com Judas entre os 12 e Pedro, o primeiro Papa, negando Cristo. O próprio Jesus avisou: o joio cresce com o trigo, e não caberia aos homens arrancá-lo antes do tempo. Ainda assim, a noção de uma batalha espiritual travada no interior da própria Igreja nunca deixou de ser evocada por santos e místicos ao longo dos séculos. Santa Faustina Kowalska, por exemplo, teve visões que descreviam padres sendo seduzidos por demônios. O Padre Pio alertava que Satanás atacava especialmente os consagrados, pois a queda de um sacerdote provocava escândalo e destruição maiores. E o próprio Catecismo da Igreja Católica reconhece que antes do retorno de Cristo haverá uma provação final, que abalará a fé de muitos. Nesse contexto, as profecias de São Malaquias voltam à cena não como curiosidade histórica, mas como chave hermenêutica para entender o tempo presente. Se estivermos, de fato, sob o pontificado do último Papa, como o lema Pedro o Romano sugere, isso implicaria não apenas um período de purificação, mas também um enfrentamento direto com o mal. Um tempo de grande tribulação espiritual, no qual a fidelidade à verdade exigirá discernimento e coragem. É necessário, porém, olhar para essas profecias com equilíbrio. Muitos estudiosos questionam sua autenticidade. A primeira menção pública a elas só ocorreu no século XVI, mais de 400 anos após a morte de São Malaquias. A hipótese de que foram forjadas com fins políticos, como influenciar a eleição papal de 1590, não pode ser descartada. Além disso, os lemas parecem descrever com mais precisão os papas anteriores à sua publicação do que os posteriores, o que sugere um possível acréscimo humano ao longo dos séculos. Mesmo assim, o mistério permanece. A lista termina abruptamente, como um livro que não tem mais páginas. E a ausência de uma conclusão clara é, por si só, eloquente. Os fiéis, diante do silêncio das profecias e do ruído dos tempos modernos, são chamados a manter-se vigilantes. O próprio Jesus advertiu: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Isso não significa mergulhar em teorias conspiratórias, mas buscar uma fé sólida, centrada em Cristo, e não nos sinais espetaculares. A figura de Pedro, que reaparece no suposto último Papa, não deve ser entendida apenas como nome, mas como missão. O Pedro da profecia pode muito bem ser um chamado à volta às origens, à radicalidade do Evangelho, à simplicidade dos primeiros cristãos. O Papa Francisco, com todas as controvérsias que provoca, pode estar, paradoxalmente, cumprindo esse papel. Não como fim, mas como instrumento de reforma e purificação. Afinal, Deus escreve certo por linhas tortas. No fim das contas, a pergunta que ecoa é mais espiritual que histórica. Em tempos de confusão e escândalo, onde está nosso coração? Na figura institucional da Igreja ou na sua alma divina? Nas promessas de glória terrena ou na cruz silenciosa do Calvário? Satanás pode rondar o Vaticano, como ronda qualquer alma humana. Mas a promessa de Cristo permanece. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A fé católica não se sustenta em profecias particulares,
mas na palavra revelada, na tradição viva e nos sacramentos. Os tempos podem ser sombrios, mas não inéditos. Já houve papas corruptos, concílios tumultuados, heresias devastadoras. E mesmo assim, a barca de Pedro continuou. Talvez, mais do que nunca, precisemos de santos, não de previsões. As profecias de São Malaquias, verdadeiras ou não, servem como espelho do nosso anseio escatológico. Queremos saber quando tudo acabará. Quem é o verdadeiro inimigo? O que fazer para estar do lado certo? Mas a resposta está menos nas entrelinhas de textos antigos e mais na conversão pessoal. Porque enquanto o mal tentar assaltar o trono de Pedro, Cristo continuará sentado no trono celeste. E essa sim é a profecia que jamais falhará. Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Partilhar o conhecimento também é uma forma de amor.